Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse estudo. Hoje, que nós estamos iniciando ou terminando a primeira parte do livro, que a gente viu que foi o primeiro trabalho grande de André Luiz, nesse aprendizado do ação e reação, da lei de causa e efeito. Agradecendo ao Mestre amado pelas bênçãos infinitas que nós recebemos, pela oportunidade de estudo. E vamos seguindo assim a cabine da prece inicial. Senhor Jesus, que bendita oportunidade estamos aqui reunidos hoje para mais um dia de estudos, para recebermos toda a assistência espiritual e podemos contribuir de alguma forma para a iluminação de nós mesmos e de nossos amigos espirituais aqui presentes. Agradecemos a presença dos nossos mentores e seus amigos, seus espíritos de luz, que trabalham no preparo de nossos lares, na inspiração, enquanto nós estamos lendo o capítulo, nos preparando para esse estudo, e sejamos iluminados e inspirados a dizer aquilo que for de mais importante desse capítulo, desse aprendizado, para que ele possa contribuir para o nosso conhecimento, nossa evolução moral, e se transforme em ferramentas de amor, possamos sempre contribuir para o bem, sempre inspirados nos exemplos do nosso Mestre Jesus, na condução dessa longa caminhada de evolução espiritual que nos aguarda. Que todos nós sejamos inspirados e protegidos durante esse estudo, para que aproveitemos da melhor forma possível e possa estar em nossos corações abertos para o amor do nosso Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a gente começando aqui esse capítulo, a gente vê a importância do perdão, né? Ele mostra pra gente que sem a gente conseguir, sem nós iniciarmos o nosso desejo sincero de nos ajustarmos com a lei, que fica difícil a gente passar para a próxima fase, né? Eles voltam então, depois, não sei se vocês estão lembrados, mas no capítulo passado, a gente viu o Silas abrindo seu coração e contando aí as coisas erradas que ele tinha feito. E é interessante porque isso está muito tão atual. A gente vê em livro, por exemplo, da Brené Brown, mostrando a importância da gente dividir a nossa vulnerabilidade. Que a hora que a gente divide a nossa vulnerabilidade, a gente dá espaço para o outro abaixar a defesa, a guarda, né? E conseguir se aproximar de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, eu preciso dizer que até se a gente for pensar que esse trabalho tinha começado há menos de uma semana, o poder do amor, esse impacto vibratório foi tão grande que conseguiu quebrar um vínculo de ódio de quase meio século, como a gente sabe, né? Bom, eles voltam na casa, interessante, Luiz continua do mesmo jeito. Mas os obsessores não. Olha só que coisa fenomenal isso, né? Porque quando a gente está com raiva do outro, a gente acaba se prendendo à ignorância do próximo, né? Então a gente acaba baixando o nosso padrão e naquele desejo profundo de fazer o mal, a gente se esquece de cuidar de nós mesmos, né? Aquela história do veneno que a gente quer matar o outro, mas é a gente que fica tomando o veneno. Nesse caso, a gente vê, então, pela mudança de campo vibratório
dos obsessores, do Clarindo e do Leonel, eles já não estão mais ligados ao Luiz como antes, né? Já podem passar para a próxima fase, né? Essa mudança de sintonia é fenomenal, ela é fundamental para a nossa transição. Quando a gente pensa em passe, né, a importância do passe é exatamente esse rescue, esse socorro que vem na mudança de sintonia. Então, no momento que a gente vai tomar um passe, os mentores amigos, eles afastam os obsessores para trabalhar com os obsessores, para ajudar a gente nessa mudança de sintonia e na mudança de sintonia do obsessor. Agora, o passe só realmente tem efeito se eu me modificar. Então, no caso do Luiz, o que está acontecendo? Ele está sendo afastado desses obsessores. Significa que ele não vai ter mais obsessor nenhum? De jeito nenhum. A gente já viu que a casa dele estava lotada. Não é porque o Clarindo e o Leonel estão indo embora que a casa vai esvaziar. Porque o Luiz, pela própria imantação mental, pelo campo mental que ele tem, ele vai continuar atraindo espíritos da mesma comunidade ignorante que ele hoje se encontra, né? Mas, para o Clarindo, para o Leonel, que passaram por esse despertamento consciencial, eles estão prontos para perdoar o irmão e se ajustar com a lei. Bom, eu acabei entrando aqui no processo de reconciliação, que é o coração do capítulo, mas antes da gente continuar a história, uma coisa interessante, que ele não fica conversando com o Clarindo e com o Leonel. Parece que ele queria apresentar, ensinar mais alguma coisa, né? E a gente lembrando que tudo que o André Luiz está dividindo e tudo que esses mentores fazem, existe uma razão de ser. Então, esse instinto, essa falta de planejamento que muitas vezes a gente vê aqui nos nossos próprios atos, isso não existe entre os espíritos mais evoluídos, né? Então, nesse caso, por que será que ele vai estar levando esses dois espíritos ignorantes, ainda tão apegados às trevas mesmo, para visitar essa senhora? Porque ele queria falar de reencarnação. Mas se ele falasse direto a palavra reencarnação e ajuste e inimigos de passado, enfim, purificação, transição, será que eles entenderiam? Então, ele foi um ótimo professor. O que ele fez? Ele foi mostrar ali, ao vivo e a cores, a história de Laudemira, que é aí apresentando a lei de causa e efeito, né? Os vínculos que existem entre nós aqui na Terra, que são frutos do passado que nós tivemos. E aí é interessante porque ele usa a palavra algema, falando do reencontro dela com os comparsas dela. Olha só que coisa, né? Porque quantas vezes a gente não se sente algemado a uma situação? E é exatamente isso. Quando a gente tiver sentido algemado, ou por algum familiar, ou numa situação de trabalho, é esse o reencontro, é esse o ajuste. E o que precisa ser feito? Amor. Ela ainda estava numa encarnação de semi-inconsciência, ainda estava na fase do despertamento, e aí a gente vê que ela já tinha reencarnado outras 4 vezes, e ela ainda não tinha conseguido se ajustar com a lei, com os erros que ela tinha cometido há 5 séculos. Então, se a gente for pensar naquela época, né, do século XIV, e a idade média das pessoas não é como é hoje, de 70, 80 anos, né? Era a metade disso. Porque não tinha saneamento, não tinha remédio, não tinha antibiótico.
a higiene era muito limitada. E então a gente, se for pensar em 4 reencarnações, vamos dizer que ela tenha vivido 55 anos ou 60 anos em cada encarnação. Ela passou 500 anos desde o momento. Então significa que metade do tempo ela ficou encarnada, metade do tempo ela ficou no umbral. Olha que coisa assustadora isso. E aí ele explica uma outra coisa muito interessante, que pelo fato dela continuar errando, ela continuava se endividando. Então, outra coisa importante para a gente pensar é que a lei de amor ajuda a gente no reajuste, faz a gente reencontrar com as almas, ela abre as portas, ela dá a oportunidade, mas está em nós o livre-arbítrio para fazer as coisas certas ou erradas, né? Então, isso significa o quê? Eu estou pensando uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe falando: a gente não nasceu aqui com as pessoas difíceis para a gente continuar brigando, porque a gente já vem brigando há muito tempo. A gente veio dessa vez para a gente se ajustar, é para a gente ser amigo, é para a gente saber amar. E é essa lição que ela está tendo que aprender de novo numa 5ª encarnação, em que ela vai receber esses espíritos, e aí a gente consegue imaginar a dificuldade que ela vai passar, né? Com essas almas em que ela desajustou, ela enganou, ela matou, a gente não sabe direito a história, né? Eu dei uma olhada na Wikipedia, voltando aí nessa Joana II, né? E é interessante porque, se vocês olharem, vão falar do tanto de amante que ela teve. Então, a gente vendo que essa pessoa estava ligada, era a melhor amiga mais próxima, né? Então, imaginar o tanto de reencontros e desencontros que ela não criou, né? Bom, aí o que acontece agora? O momento é do trabalho no bem. Então, ela merecendo ou não merecendo, e a gente vê que ela ainda está muito mais para trás do que devia estar, por causa do planejamento que já tinha sido feito no plano espiritual e por causa de alguma coisa boa que ela já tinha feito, ela está sendo ajudada na hora do parto, na hora da dificuldade. E me lembrou muito o caso de uma amiga nossa que acabou de ter nenê há uns 2 meses atrás, que também é do jazz, e que estava num parto complicadíssimo. E muitas horas de parto, o nenê muito grande, e os médicos todos preocupados, a médica não sabia o que fazer, o nenê não estava girando, ele tinha mudado, e aí algumas pessoas do grupo do centro estavam lá e ligaram para outras pessoas e pediram prece, e no final, como um passe de mágica, chegou uma outra médica, foi lá e plumba, o nenê virou e 5 minutos depois tinha nascido. Então a gente entender que a ajuda está vindo sempre, nas horas que a gente precisa, nas horas que a gente está imaginando que nós estamos no sufoco, que nós estamos nos sentindo sozinhos, a gente tem que lembrar que a gente nunca está esquecido, que a gente nunca está abandonado. Agora, se nós conseguimos mudar nossa sintonia mental, a ajuda que nós vamos receber vai ser muito maior. E aí ele descreve uma situação que nós já vimos em outros livros de André Luiz, falando dessa operação magnética, né? Desse ectoplasma que é dividido entre o desencarnado e o encarnado para mudar a parte física. Num dos livros que a gente leu, acho que, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, falava de vários casos exatamente nisso, nessas operações magnéticas dos mentores, tanto acelerando o processo de desencarnação, como
segurando o processo de encarnação por causa de alguma coisa que em algum momento que a família estava vivendo, né? Então, ninguém duvida aqui que essa família vai ser uma família difícil, que é um reencontro de inimigos, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de ajuste com a lei do bem, com a lei do amor, né? E aí ele fala de causas benéficas. Eu achei tão interessante esse termo que ele usa. No final, a gente vê que esse planejamento reencarnatório, né, ele vem com um motivo maior, que é o nosso reajuste com a lei. Então, não é para a gente ficar pedindo para não ter mais aquela pessoa na nossa vida, aquela pessoa difícil, e é para a gente olhar para essas pessoas, para esses milhares de pessoas que a gente convive, e pensar que existe um motivo, uma causa para a gente estar aqui, né? E essa causa é o ajuste. A gente tem que lembrar que em tudo que acontece no universo vem de Deus, vem da vontade de Deus. E ele deixa muito claro, né, a importância da nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima é baseada naquele mandamento de Jesus, de Moisés: ama teu Deus, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus. Então, o amar a mim é fazer a minha reforma íntima. O amor ao próximo é eu fazer a caridade. E o amar a Deus é esse honrar, essa fé, essa paz da gente aceitar as dificuldades que a gente passa, né? E esse bem que é feito, tanto aqui quanto lá, as coisas pequenininhas que a gente pode fazer no dia a dia, né? Para fazer a vida dos outros ficar mais feliz, que todos nós podemos fazer isso. Ela funciona como uma sementinha. E essa sementinha, ela vai vingar uma hora. Ela vai crescer, vai virar uma árvore frondosa. E a gente não sabe a hora que a gente vai precisar da sombra dessa árvore. Mas esse amor que a gente plantou vai voltar para a gente. E ele deixa claro que se a gente não aprender a fazer o bem para o outro, na hora dos nossos apertos, a gente vai estar sozinho, e sozinho ninguém consegue vencer as dificuldades. Então, não é para a gente pensar em fazer o bem, porque se eu não fizer o bem, eu não vou ser ajudado. O ponto é a gente fazer o bem, porque primeiro isso vai estar me ajudando, não só mudando a minha sintonia do momento, mas como a no futuro. E aí a gente vê o comentário da Fabi, né? Falando de curiosidade. Que interessante isso, porque a gente viu aí a emancipação do André Luiz, esse processo que ele vem passando de parar de fazer pergunta desnecessária na hora errada, né? Essa curiosidade, essa sede de conhecimento dele como esse repórter no mundo espiritual, que às vezes ele estava procurando a informação, mas sem um objetivo claro de fazer o bem. A informação simplesmente num aspecto investigatório. E aí a gente vê que o André já mudou dessa fase. O Hilário ainda não. Ele ainda continua querendo fazer mais perguntas, né? Então a gente lembrar de segurar a nossa curiosidade, que para a gente não ficar perguntando da vida dos outros, se a gente não tiver uma razão de ser, um motivo para ajudar, não for agregar alguma coisa, se eu simplesmente quero falar ou saber o que está acontecendo com fulano, ciclano, por fofoca, então isso não está errado. A gente não tem que ficar falando da vida dos outros, a gente não pode dividir com outras pessoas a intimidade que foi dividida conosco,
por confiança, né? Essa quebra de confiança. E a gente pode ter certeza que se a gente está fazendo, aquilo vai voltar para a gente também, né? Se a gente for, quando uma pessoa está abrindo o coração, quando a gente tem uma oportunidade de ouvir e aprender a história de uma pessoa, essa informação tem que ser tratada com um tesouro, com respeito, com amor, né? Bom, aí, Clarinda e Leonel estão aí entendendo o processo da causalidade, estão entendendo os vínculos de família, eles estão entendendo o planejamento que existe no mundo espiritual antes da reencarnação, a história que existe entre cada um de nós, que o que a gente passa hoje é reflexo do passado. E pela melhora de sintonia deles, a gente já vê o remorso brotando e o desejo de mudança, né? Deles saírem daquele campo de ódio, de briga, e começar a trabalhar numa reconstrução de um futuro melhor, né? Aí outra coisa bacana, a gente vê que quando eles estão contando a história, André Luiz deixa muito claro que aquele ranço de revolta, de raiva, não existia mais. Que de repente estava vindo a consciência da responsabilidade que eles tinham tido na morte da esposa do Antônio Olinda, né? E a vontade de se ajustar com ela, a vergonha que eles estavam sentindo. Olha que coisa boa, né? Quando a gente tem consciência do nosso erro e sente esse embaraço, mas principalmente tem a vontade de colocar em prática o ajuste, né, com a lei. Druso sabia de tudo, o Silas sabia de tudo. Eu coloquei o nome do Druso aqui, por engano. Silas sabia de tudinho que estava acontecendo. Provavelmente ele sabia dos passos do que ia acontecer, mas ele não fala nada, né? E quantas vezes a gente está escutando uma pessoa contar um problema e a gente fala assim, eu já sei como é que é, porque eu já passei por isso. Eu sei direitinho o que você está falando. Não. O ouvir já é uma forma de amor. Deixar as pessoas expressarem os seus sentimentos ajuda a tirar aquele peso do coração, né? Então, para a gente saber, muitas vezes, aprender a ficar rouco de tanto ouvir, né? Como diz o mineiro. É isso que a gente tem, muitas vezes eu tenho a dificuldade, né? Que é parar de falar de mim para ouvir o que o outro tem para falar. E muitas vezes nesse momento que o outro abre o coração, né, como a gente viu aqui, existe esse choro de libertação, não é choro de revolta, não é choro de raiva. É um choro de, poxa, eu lamento o que eu fiz, eu quero fazer uma coisa diferente. E esse choro é um choro positivo, que ele fala, lava a alma. Ele vai ajudar no reajuste. E é nessa hora que a gente vê a chegada da Alzira. Essa parte aí que o Silas fala também, que o tempo é bênção. Olha só, para a gente pensar, né, que é o tesouro que a gente tem e que nunca volta. O momento que a gente está vivendo hoje não vai voltar. O dia de hoje acabou. A minha vida hoje é um dia mais curto do que era ontem, né? A gente saber valorizar esse tesouro de algo que é tão perecível, tão temporário. E ao mesmo tempo funciona também como aquele antídoto para consertar todas as dores que a gente causou. A gente já ouviu falar tantas vezes que o tempo cura tudo, muitas vezes a gente não precisa fazer nada e as coisas acabam seguindo para a direção certa. O importante é nosso desejo sincero, nossa coragem, nossa vontade de trabalhar no amor, de fazer o bem. E aí eles voltam para o plano espiritual
E aí vem outro ensinamento importante, que é esse tempo, né? Percebendo que porque o Antônio Olímpio tinha causado a dor em todos, ele não tinha o merecimento de receber o suporte, ele não tinha o direito de passar mais tempo na mansão do caminho para se fortalecer e para plantar coisas boas, para conseguir receber a ajuda que ele potencialmente poderia, né? Ter aqueles os amigos invisíveis que se sentiriam aí em débito pela ajuda que ele deu. Mas esses aí, apesar de terem feito o mal, Clarinde e Leonel, eles têm, pela justiça divina, o seu erro minimizado. Então, eles vão ter uma oportunidade de passar mais tempo, de estudar, de aprender, de fazer o bem. Então, é importante a gente lembrar disso, que os nossos erros não são avaliados por Deus da mesma forma. Né? Não só os erros que eu cometi aos 15 anos ou aos 45, ele não vai ser tratado do mesmo jeito. Ou o mesmo erro que eu cometi ou que o meu irmão, a minha irmã cometeram. Porque cada um vem com a sua história. E isso é levado em conta na justiça divina, né? Isso é o amor. E aí agora, para a gente encerrar a nossa reflexão final aqui, eu coloquei 3 coisas que mexeram comigo. Uma é como é que a gente vai conseguir construir o nosso castelo se a gente não limpar o solo primeiro. Se o solo estiver todo desnivelado, todo pedregoso ou arenoso, a gente precisa jogar fora o rancor, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Essas são as algemas que prendem o nosso coração ao sofrimento. Né? E para eu conseguir melhorar, eu tenho que me modificar. Para eu conseguir ser feliz, eu tenho que me melhorar. Então eu não vou encontrar a felicidade fora de mim. A felicidade está dentro de mim. Ela começa dentro de mim. A outra coisa é a gente lembrar que todas as dores e frustrações que a gente tem hoje, sejam elas quais forem, elas tiveram um início no passado. E o objetivo delas hoje é a gente se purificar, é a gente se melhorar. E a terceira, o aspecto do círculo familiar, né? Que a gente vem aí com talentos, com ajudas invisíveis, com oportunidade de reajuste. Essa oportunidade de reajuste muitas vezes é ser testado no perdão, ser testado na paciência, ser testado na saúde. Mas é onde a gente vai conseguir melhorar, né? Então, para a gente olhar, e o que é muito difícil, para a gente olhar para os desafios do dia a dia da gente como portas de saída, né? Em vez da gente olhar para esses desafios como se a gente tivesse enclausurado, é a nossa porta da libertação. Então, o que a gente precisa é caminhar para ela. Não adianta fugir. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora eu vou tirar todo mundo do mute para as perguntas. Algum comentário? Ana, tá me Oi, ouvindo? tô sim, Fabi. Nossa, eu estava pensando nesse círculo familiar que você estava falando. E quando a gente fala em círculo familiar, a gente não pensa só no sangue, né? A gente pensa em todo o convívio
que a gente tem na nossa vida, das pessoas que estão em contato íntimo com a gente no dia a dia. E muitas dessas pessoas a gente tem sintonia e já tem um sentimento mais espontâneo e outras não, né? Uhum. Muitas, às vezes, realmente é o contrário, né? Você percebe um pouco de falta de sintonia, percebe que tem alguma história ali. E a gente se incomoda com aquilo e grande parte das vezes a gente reclama muito facilmente, por que essa pessoa está na minha vida, eu não mereço, pensamentos desse tipo. E lendo esse capítulo, a gente percebe todo um trabalho que existiu na espiritualidade enquanto desencarnados, para que um trabalho enorme, para que essas exatas pessoas estivessem reunidas para fazer esse resgate. Então a gente está aqui reclamando da presença de pessoas que provavelmente a gente trabalhou demais para que estivessem na nossa vida, para que a gente tivesse a oportunidade de resgate. E o que eu acho muito bonito no capítulo é o perdão, né? É uma coisa de emocionar, porque uma pessoa que foi, né, assassinada, né, que morreu, que teve a sua vida, né, chegou ao fim por conta de um deslize, de princípio, de valores, de luta de um outro ser, chegar e perdoar é um trabalho muito bonito, é de emocionar muito. E a Uhum. sabedoria dos Silas, porque a gente escuta muito isso de orai e amai os vossos inimigos, né? E muitas vezes a gente pensa, mas essa pessoa não merece o meu amor, essa pessoa não merece que eu ore por ela. E o Silas começou ali, ao invés de dar assistência ao Luiz, que era a pessoa que estava sendo assediada pelos obsessores, ele começou justamente pelos obsessores, né? Pelas pessoas que no cenário ali do momento eram os maldosos da história. E foi por ali que ele começou a semear o amor, pelos inimigos, e não porque estava precisando necessariamente do resgate, do alívio da obsessão. Uhum. Então, foi de uma sabedoria tão além do que a gente é capaz de entender, alcançar, que mexeu com o meu coração de uma maneira incrível. Nossa, esse ponto de vista que você trouxe agora mexeu comigo também, né? Isso da dose maior de amor foi para o algoz, não para a vítima, né? Nossa, isso foi demais também para mim, achei incrível. E como as coisas se resolveram relativamente rápido, com Uhum. eu não sei, eu percebi através do Silas a misericórdia de Jesus, né? Através dele, ele conseguiu ser instrumento de Jesus para realmente fazer o bem. Ele personificou o que seria ser instrumento de Jesus para fazer bem ao próximo, inclusive ao inimigo, né? Uhum. Uhum. É, muito bom. Obrigada, Fabi. Mais alguém quer comentar? Oi, Ana, é o Cássius. Oi! Não, é que agora que a gente vem dessa lição, né, Uhum. a gente entende a importância de realmente aproveitar o fato de estar aqui, né, Uhum. e realmente se dedicar às pessoas e trabalhar por nos melhorarmos, né, para a gente ter melhores escolhas morais também das coisas que a gente passa, né. E, e uma coisa que eu acho interessante é que para nós, né, que é repetição, eu imagino, né, que a gente tem que treinar isso várias vezes, porque tem algumas coisas que não são naturais, né, que a gente não faz naturalmente. Uhum. Então, assim, escolher uma pessoa que me ajudar, uma pessoa que me irritou e ajudar uma pessoa que eu tenho simpatia, uma pessoa que eu tenho simpatia. Eu não faria o que o Silas fez, Uhum. entendeu? E Uhum. aí o trabalho seria pior, eu acho, né? Não daria o resultado que ele teve, né? Uhum. É. E porque eu não nem sempre me sinto fortalecido para ajudar outra próxima pessoa que eu não tenho simpatia. É um exercício mesmo, né? Da gente sair do nosso orgulho, do nosso egoísmo. É treino, né? Não adianta. Você vê que ele mesmo, o Silas, passou lá, como que ele falou? 40 anos, né? 8 lustros.
Então, ele teve que passar por ainda está passando, né? Por um monte de experiências para ele conseguir se preparar, né? Esse estudo que a gente faz, seja aqui, seja no centro, as palestras que a gente ouve, os livros bons que a gente lê, isso tudo funciona como essa sementinha para a gente conseguir se despertar, né? Elas vão ser, muitas vezes eu acho que funciona como se fosse aquela ferramenta que um dia a gente vai precisar usar. Lembrando que nenhuma informação que a gente está vendo aí nesse livro, ela é inútil. Então, da mesma forma que a gente fala, né, numa carreira, que a gente tem que se preparar, então você quer ter uma carreira internacional, você tem que falar uma outra língua, se você quiser ter um emprego bom, você vai ter que se esforçar e ir para uma escola boa e ralar. Por quê? Porque a hora que aparecer a oportunidade, você está pronto. Entendi. Da mesma forma que a gente está recebendo todos esses conhecimentos, né? De perdão, de entendimento com aquelas pessoas difíceis com a gente, lei de causa e efeito, para a gente não ficar revoltado com as coisas difíceis que a gente passa, seja dentro de casa ou fora de casa. Para a gente entender que esse conhecimento que a gente está recebendo aqui é para ele ser colocado em prática na hora que precisar, né? Então, para a gente lembrar disso, e talvez tenha que ser lembrado várias vezes, né? A gente está vendo eles, o próprio Silas comenta de várias encarnações fazendo a mesma coisa, os mesmos erros, né? Em relação à riqueza. A gente vê a moça, a Laudenira também, né? 5 encarnações para ainda tentar consertar uma, né? Então ela viveu os 50 anos e está passando 500 tentando consertar. É muita coisa, né? Então a gente lembrar disso, para a gente saber usar essas ferramentas na hora certa, eu acho que é isso que a gente tem que rezar. Todos nós que estamos aqui, juntos, estudando, eu vejo isso como merecimento já. Porque tem muita gente que não consegue ter fé, que não acredita em nada, e a vida fica muito mais difícil quando a gente não tem fé. Então, alguma coisa boa a gente já fez lá do outro lado. Então, a gente tem aí os nossos amigos invisíveis que seguram a nossa mão na hora da tempestade. A gente tem que lembrar que eles estão juntos, né? Entendi. Mais algum comentário? Então, vamos encerrar agora. Pedindo a Cristina que faça a prece por nós. Encerrando o trabalho de hoje, né? Mestre Jesus, vamos agradecendo mais uma vez pela oportunidade de aprender, agradecendo toda a equipe de André Luiz, agradecendo os nossos mentores, e que possamos, Senhor, abrirmos nossos corações, observarmos no nosso dia a dia todas as lições que estão ali colocadas para que possamos aprender, possamos crescer e também possamos nos reajustar com a lei de amor, com a paz desse estudo, desses momentos, que possamos conservar bons pensamentos, bons sentimentos em nossos corações, carregando a serenidade todos os dias conosco. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ana, a todos. Obrigada, pessoal. Valeu. Todo mundo.
uma semana de muita paz, tá bom?